Seja bem-vindo ao IBC Cast, o podcast em áudio e vídeo da IBC. Esse aqui é o programa do Mais Bíblia. É um prazer estar com você. Eu me chamo Euriano Salles e hoje eu estou acompanhado aqui de duas mulheres que estão aqui do meu lado, que estão fazendo a sua estreia aqui nesse podcast. Estou aqui com a Milena. Oi, Milena. Oi, Euriano. Estou aqui com a Ana também. Oi, Euriano. Oi, Milena. Oi, Ana. Vamos ter muito que conversar hoje, porque nós estamos entrando aqui, né? Entramos aqui no mês de março, temos uma série que vai falar sobre mulheres na igreja, então o papo hoje vai ser sobre isso. Vamos falar sobre mulheres da Bíblia. Esse é o tema de hoje. A série, o nome da nossa série é Mulheres Notáveis, então são as mulheres notáveis da Bíblia, então a gente quer conversar um pouco sobre isso hoje. Vamos ter outro programa que a gente também vai falar sobre mulheres notáveis, mas mulheres que fizeram história no cristianismo, que não estão na Bíblia, mas mulheres que foram realmente importantes na história. Então fica ligado, o de hoje é sobre mulheres da Bíblia, um próximo aí a gente já vai abordar essa questão no cristianismo. Então, e nada melhor do que a gente conversar sobre mulheres e ter mulheres na mesa para poder a gente falar sobre esse tema. Então eu queria já começar esse podcast perguntando para vocês qual a importância de ter uma série sobre mulheres, assim, para toda a igreja. Para mim é de suma importância, porque nós temos na sociedade essa ideia de que a Bíblia é machista, que o nosso Deus é machista, né? E quando a gente mergulha na palavra e a gente começa a estudar a história e vê que na Bíblia tem tantas mulheres com tantos papéis importantes, eu acho que a gente já começa a quebrar esse primeiro paradigma do machismo cristão, né? Vamos dizer assim. Então, a importância que eu vejo da gente poder conhecer, saber o que essas mulheres na Bíblia fizeram, né? Como que elas agiram, o que é que elas faziam, qual era a importância da mulher naquela sociedade, quer na judaica, quer na sociedade cristã. Então, vai ser muito bom a gente poder aprender isso. Maravilha. E aí, Milena? Tudo isso que a Ana falou, e eu vejo pela questão da importância, né, desse ser feminino criado por Deus na nossa sociedade desde o início da humanidade e principalmente até hoje, né? Então, o quanto falar sobre mulher da Bíblia e, consequentemente, o papel, né, da mulher, que não é só... A mulher da Bíblia são exemplos de mulheres que... como é que eu posso dizer? Exemplos de mulheres para nós, né? Mulheres de Deus que se comportaram segundo o coração de Deus, né? Como Deus queria. E o quanto é importante, hoje em dia, a gente suscitar esse assunto para que as mulheres possam entender o papel delas, né? Para que Deus verdadeiramente nos criou. E do jeito que a humanidade está hoje, eu vejo muita importância, né, no nosso papel para o qual Deus nos chamou. É interessante citar isso que você citou, Ana, que o pessoal vê a Bíblia como machista e começa a colocar alguns adjetivos aí para a Bíblia, para a palavra de Deus, enfim, que não cabe, né? Quando a gente vê a Bíblia, na verdade, o que a gente vê através da Bíblia, o que Deus faz, ele está sempre um passo à frente daquilo que o mundo está. Então, dentro de uma cultura, uma cultura machista que poderia haver num país, mas Deus ele está sempre um passo à frente de libertação. Enquanto os homens naquela época, eu estou já lembrando aqui, quando a gente vê ali os homens querendo apedrejar aquela mulher por conta de adultério, Jesus ele está um passo à frente e diz que não. Então, as pessoas colocam aquilo como o cristianismo é algo machista, mas pelo contrário, ele sempre está um passo à frente daquilo que a justiça humana diz que deveria ser. A justiça divina, a graça, ela sempre vai estar acima da lei. Isso é maravilhoso, né? Então, a gente vai falar até já dando aí esses spoilers aí do que vai vir aos domingos aí na igreja, a série Mulheres Notáveis, a gente vai ter aí, falar de 8 mulheres. Então, assim, como assim 8 mulheres? A gente tem 4 domingos, como a gente vai falar de 8 mulheres, né? Então,
Pela manhã vai ser um tema, pela tarde vai ser outro, e a gente vai abordar ali desde Sara. Então vai ser a primeira personagem que a gente vai ter, Sara, esposa de Abraão, uma mulher que foi estéril, foi precipitada, né? Então tem muita gente que fica pegando só na questão da precipitação de Sara, mas também uma mulher de muita fé. Então a gente vai abordar também Agar, que já foi a serva de Sara, também uma mulher de muita fé, mãe de Ismael. Depois a gente vai falar sobre Ruth, uma amiga, uma companheira, a amiga da sua sogra, fiel, leal, dedicada, trabalhadora. Vamos falar sobre Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, imagina só, né? E ela conseguiu ali fazer com que o seu povo, de certa forma, não fosse aniquilado, né? Então ela conseguiu fazer algo. Marta, vamos falar, quando a gente fala de Marta, fala de Maria também, né? Porque faz aquele contraponto, né? De Marta e Maria. Vamos abordar as duas, falar da mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, grande exemplo de mulher. Vamos também falar, e aí a gente falando já de Marta, Maria, já entra ali no Novo Testamento. Vamos falar de Lídia, né? O papel importante que ela teve na história para esse avanço do cristianismo, e encerrando ali falando de Lóide, que também não tem como a gente falar de Lóide e não falar de Eunice, falar da mãe e vó de Timóteo, enfim, com grande contribuição para Timóteo, que foi, enfim, né, que ajudou tanto Paulo, foi tão importante aí no ministério de Paulo. Então, tem todas essas mulheres que nós iremos abordar aos domingos. Se eu fosse você, não perderia de forma alguma. Mas aí eu pergunto para vocês, diante dessas 8 mulheres, ou diante de tantas outras mulheres, eu nem sei quantas mulheres a gente tem da Bíblia, são tantas, né? Qual personagem bíblica da Bíblia que vocês destacariam? Dessas 8 que você falou aí, eu destacaria Maria, né? Escolheu a melhor parte. Isso sempre me chama muita atenção. E principalmente naquela época, é como a gente diz, porque naquela época não, aquela época permanece até hoje, né? O quanto precisar estar na presença do Senhor, escolher a melhor parte. Eu vejo um mundo cada vez mais apressado, conturbado, né? De mulheres se achando que o papel delas deve ser o empoderamento, né? Fazer várias coisas, precisa ser útil, né? E esse papel de Maria me chama muita atenção, né? Que não é fazer várias coisas, né? Não é ser útil para tudo. É escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, né? É isso. Maria, irmã de Marta. Maria, irmã de Marta. Maria, irmã de Marta. Exatamente, tem 2 Marias, né? Exatamente. A que eu destacaria não está aí. Como a gente falou, tem várias, né? Dessas 8, eu destaco Ruth. Gosto muito da história de Ruth, né? Quando a gente lê lá no livro, que tem o nome dela, né? A gente vê a história de uma mulher que perdeu quase tudo. Perdeu o esposo, perdeu o sogro, perdeu o cunhado e herdou uma sogra. Acho que ninguém gostaria de herdar uma sogra, né? Mas a sogra dela era uma mulher que temia Deus, e quando eu olho para Ruth, ela não era judia, ela era moabita, mas ela escolheu, aceitou e seguiu não só a sogra, a Noemi, mas ela seguiu o Deus da sogra. Ela resolveu, por livre e espontânea vontade, dizer: o seu Deus será o meu Deus. E escolheu seguir ao Senhor através do testemunho de Noemi. Mas em uma circunstância bem difícil, né? Sair da terra dela, ela precisou deixar a casa. Já tinha perdido as pessoas, mas precisou sair da casa, deixar a terra, seguir para uma terra que ela não conhecia, mas que ela fez por decisão de dizer para Noemi: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E eu fico assim impressionada porque você decidir mudar uma vida toda, precisa ter muita consciência de quem você está seguindo. Eu acredito que a Ruth não seguia só a Noemi, mas o Deus que Noemi conhecia, ela passou a conhecer e quis segui-lo. Para mim é impressionante isso.
Eu destacaria Ruth também, porque, de fato, eu estava lendo muito sobre Ruth esses dias e você vê isso que, como você falou, Ana, né? Tem muito... A coragem de Ruth é algo impressionante, impressionante. Até porque ela teve a opção. Ela tinha a opção junto... A Orfa voltou, né? Então ela tinha a opção de voltar para os pais. Se ela volta para os pais, ela teria comida, ela teria o abrigo, ela teria família, ela teria tudo. Então ela vai com Noemi e quando ela chega lá, ela tem que se submeter como uma mulher estrangeira, mas tudo dentro do plano de Deus, né? Tudo. De ter que catar espigas que ficaria ali, que era para os estrangeiros, para os pobres, era o que iria ficar. Teve que trabalhar por ela e pela sogra, porque a sogra estava, acho que a gente não tem a palavra na Bíblia não, mas eu diria assim, estava vivendo um processo de depressão forte, né? Tanto que ela muda até o nome, né? Então vou me chamar agora de Mara, né? Não quero mais ser chamada de Noemi. Então a força que ela tem é impressionante, é impressionante. Acho que é muito bacana. Uma outra mulher... que aí para falar sobre destaque eu acho que eu posso falar, que enquanto homem eu acho que eu posso falar, né? Mas uma mulher que eu também destacaria é Priscila. Priscila, a gente lê na Bíblia, assim, é muito curto o que a gente vê sobre Priscila na Bíblia, sim, mas eu comecei a achar muito interessante a história dela quando assisti aquele filme sobre Paulo. Então quando você vê a participação dela naquele filme, a mulher que ela foi ali formando aquela igreja, ajudando Paulo, como ajudou, enfim, é impressionante, assim, como ela foi uma grande líder de GR, né? Então, podemos dizer assim, naquele período. Agora, sim, a gente falou de mulheres que nós destacamos aqui. Agora, tem alguma delas aí que você mais se identifica, que diz assim, essa mulher sou eu. Essa é uma pergunta que eu não posso responder, né? Então... Ainda bem, né? Mas aí eu deixo para vocês, assim, tem alguma mulher assim que você diz, rapaz, essa aqui, quando eu leio, eu tô olhando para mim. Ana, mãe de Samuel, né? Xará aqui. Xará da nossa Ana também, mulher de Deus, né? Porque a história dessa mulher, né, era a segunda, o marido dela tinha duas, né, era ela e outra. Uma deu muitos filhos ao marido, né? E ela, infelizmente, era estéril, né? Infelizmente ou felizmente, que o Senhor tem propósito em todas as coisas, né? Então a palavra diz, e o Senhor fez Ana estéril, ou seja, ela era estéril porque o Senhor planejou que ela fosse assim, né? E isso machucava muito ela, né? Ela se sentia humilhada, rechaçada pela outra, que de uma certa forma passava assim na cara dela, né? Eu dou filho a eles e você não dá, né? Então ele gosta mais de mim. Mas o quanto na Bíblia mostra que, mesmo assim, era dela, né, de Ana, que o marido mais se agradava, né? E em meio a toda essa humilhação, que ela passava por momentos realmente muito difíceis, né? Tanto pessoalmente com ela, de se sentir realmente uma mulher improdutiva, uma mulher infértil, né? Aí uma mulher feia, uma mulher que não consegue dar aquilo que o marido tanto precisa, porque naquele tempo existia essa cultura de que a mulher que presta é aquela mulher que dá filhos, né? Aquela mulher que multiplica, né, a geração, né? Então, para ela isso era motivo de muito sofrimento, de muita dor, né, de muito choro, né, momentos de depressão. E tudo isso levou ela para onde? Para os pés do Senhor, né? Então, através desse momento, ela buscou ir para os pés do Senhor e clamava ao Senhor dia e noite, até o ponto de ser, às vezes, né, tratada pelo sacerdote, uma vez chamou ela de bêbada, né? Tá bêbada, ela chorando demais, os olhos inchados, né? E ela ali só com a boca e ninguém ouvia o barulho da oração, né? E ele tá ficando bêbado, tá bêbada, falando aí sozinho, porque bêbado é assim que fala de qualquer jeito, né? E ela, não, né? Não estou bêbada, né? Estou orando ao meu Senhor. E clamava ali dia e noite, até que o Senhor ouviu a oração de Ana, né? E ela foi se deitar com o marido, e então o Senhor permitiu ela ter um filho. Mas antes disso, eu me esqueci de falar, ela dizia, Senhor,
se tu atender a minha oração, né, e me der o que eu estou te pedindo, né, um filho, eu te prometo que eu consagro esse filho a ti, né? Esse filho vai ser para a tua glória, vai ser para o avanço do teu reino, né? Vai ser para ti, não é para mim, né? E assim o Senhor fez, né? Deu um filho a Ana, Samuel. Assim que teve Samuel, a pressa dela de, Senhor, assim que desmamar, não se preocupe que eu vou logo apresentá-lo para ele logo servir teu reino, né? E assim ela fez, né? E o marido dizia, não, menina, ela não, é só o tempo de desmamar que eu vou apresentá-lo. E apresentou Samuel. E Samuel, desde pequeno, sendo usado pelo Senhor, e se tornou o quê? Um grande profeta, um grande homem de Deus, né? Para o avanço do reino dele. E por que eu falo tudo isso? Porque que eu me identifico com ela, Sim, né? era isso que eu já ia perguntar. E por que você se identifica? Eu estou me empolgando aqui. Não, mas falei pouco no início, mas eu vi que a Ana falou, eu não, então eu vou falar. Né? Então, por que eu me identifico? Durante um momento da minha vida, que foi após eu me casar, né? Diante de todo o sofrimento do início da minha família, eu me identifico muito pelo sofrimento que Ana passou, né? Era um momento que eu me sentia muito sofrida, né? Pela a forma como meu marido vivia e me tratava, e a ausência, e a humilhação, e tudo aquilo ali me levou aos mesmos sentimentos que Ana viveu. E também me levou a buscar o Senhor, né? Em meio à dor, eu não tinha para quem recorrer, se não fosse o Senhor, e clamava ao Senhor noite e dia, como ela, né? Pedindo ao Senhor por essa bênção. Senhor, restaura a vida do meu marido, restaura a minha família, restaura a minha vida, né? E o Senhor atendeu o meu clamor, assim como atendeu Diana, né? E desde então, o que Ele, desde o início, colocou no meu coração foi consagrar realmente minha família a Ele, né? Meu marido a Ele, para o avanço do reino dele, minha família, e assim eu tenho vivido meus dias. Senhor, não é para o meu deleite, não quero nada restaurado para mim, que seja tudo para a tua glória. E assim como o desejo de Ana, esse, né, foi e continua sendo o meu também. É por isso que eu me identifico tanto com essa mulher. Rapaz, que linda. Assim, Deus, como Deus faz as coisas, como Ele transforma. Eu estou lembrando da última vez que você e o Dário falaram no CR, você falou o quanto, às vezes, você toma uma decisão errada e como Deus transforma aquela decisão errada. Ele disse, você tomou a decisão, acho que foi assim que você usou suas palavras. Você tomou essa decisão foi sua, mas eu vou transformar aquilo em bem, né? Sim. E ainda, eu estava lembrando aqui na história de Ruth, porque a decisão de Elimeleque foi uma decisão errada, vamos dizer. Ele sai da terra para ir para Moab. Como Deus, mesmo acontecendo o que aconteceu, Ele transforma aquilo em bem, né? Como Deus, ele pode transformar a vida de nós, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, seja lá o que for. Mesmo tomando algumas decisões, Deus, Ele diz, não, mas você quer se dedicar a mim? Quer me buscar? Também. Então deixa eu agir, deixa eu colocar a mão aí e transformar. Exatamente, foi isso que eu disse mesmo, eu falei, né? Eu fiz essa escolha. Deus não jogou meu marido e essa aflição no meu caminho porque era plano dele. Eu sei hoje, tenho entendimento que o plano dele para mim era plano de paz, de alegria, né? Desde que houvesse obediência. Mas eu desviei a rota do caminho, né? E desobedeci, né? Mas o que acontece? Em um dado momento, Senhor, eu me entrego a ti, né? Eu decido viver obediente a ti, para a tua glória, e aí ele disse, tá certo, então vamos aqui voltar para a rota, e mesmo aquela escolha errada que tu fez, eu transformo isso em bênção, né, para a tua vida, que para a glória de Deus é o que tem acontecido. Amém. E aí, Ana? Já não vale mais Ana, Ana já foi, tem que escolher outra. Não era Ana, a minha personagem é uma personagem bem desconhecida, assim, quando você fala o nome dela, todo mundo sabe que ela está lá na Bíblia, né? Mas eu me identifico com ela por causa da minha profissão, do meu gosto pela costura, pelo artesanato. E o nome dela é Dorcas. Ela está lá, a história dela está lá em Atos, no capítulo 9. Dorcas era uma jovem, né? E
também conhecida como Tabita, e ela era jovem, costureira. A gente deduz, né, porque em certo momento Dorcas adoeceu e morreu, e não é por isso que eu me identifico não, né? Mas ela adoeceu e morreu, e todas as mulheres daquela cidade de Jope, as mulheres se reuniram naquele velório e elas começaram a chorar e a falar o testemunho de Dorcas, né? Ela fazia as roupas para as viúvas, ela fazia túnica para as mulheres pobres, e ali naquela reunião os discípulos resolveram chamar Pedro, que estava noutra cidade, não estava naquela cidade, mas eles foram buscar Pedro com o intuito talvez de chorar ali por ela, ou de que acontecesse algum milagre, e foi o que aconteceu, né? Pedro, ouvindo aquele testemunho que aquela mulher fazia, ele orou e ela ressuscitou. Mas o que me chama a atenção, além dessa atividade dela, né, da costura ou de artesanato, o que me chama a atenção era o testemunho das boas obras que Dorcas tinha. Ela era uma mulher convertida, cristã, e eu fico pensando como ela obedecia a palavra usando o recurso que ela tinha, né? Uma mulher naquela época, ela não tinha recurso, ela não trabalhava fora, ela não tinha uma profissão que lhe rendesse dinheiro, mas ela tinha um talento. Ela tinha o talento da costura, de tecer as túnicas. E ela usava aquilo em obediência a Deus, porque ela não fazia aquilo só para vender, mas ela fazia entendendo o que a palavra de Deus dizia, né? De ajudar os pobres, de ajudar as viúvas. Então, eu fico pensando assim, como aquela jovem, naquele contexto, podia servir a Deus com aquilo que ela tinha. Não era dinheiro, era o talento manual, né? De poder ajudar aquelas pessoas mais desprovidas. E claro que, pela minha identificação pelo artesanato, né, pela costura, mas acontece bem nesse momento, quando a gente pensa, que eu lembro de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, né? E a gente vê muitas vezes tantas pessoas dando desculpas para não servir, né? Uma das coisas que a gente entende é que Dorcas, ela não era casada, ela era solteira. Ainda a palavra diz, né? Os jovens cuidam das coisas do Senhor, os solteiros cuidam das coisas do Senhor, né? Mas tantas desculpas que as pessoas às vezes, porque eu não tenho uma profissão, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Eu olho para Dorcas e, mais uma vez, naquela sociedade onde a mulher não teria condições de fazer muitas coisas, ela tem um testemunho de que ela ajudava naquela sociedade, naquela comunidade, né? Uma comunidade que correu todo mundo. Olha o que ela fez para mim, olha o que ela fazia para mim, olha o que ela... Então, era uma forma muito linda dela colocar em prática as boas obras para que ela foi chamada. Então, é isso que me identifica nela. Serviço. E é muito bacana quando a gente vê isso, assim, como Deus ele faz papéis diferentes para o homem, papel para a mulher. Exatamente. Então, ela tem um dom, um talento, algo que era bem para ela, assim, né? Ela enquanto mulher, e ela utilizou aquilo para a glória de Deus, né? E eu acho que da mesma forma, hoje em dia, diferente daquela época, né? A mulher hoje está inserida no mercado de trabalho, então muitas realmente estão trabalhando em diversas posições, desde posições altíssimas, né? Assim como presidente de companhia, enfim, né? E eu acredito que em tudo aquilo que Deus coloca, ele coloca com um propósito. Não só a mulher, mas o homem em si, o ser humano em si, né? Coloca com um propósito, né? E que a gente pode fazer diferença naquilo que a gente faz, né? Através daquele dom, através daquele talento, através daquilo que Deus nos colocou, não é verdade?
Bom, são muitas mulheres para a gente abordar, né? Mas na série nós vamos abordar 8 mulheres, como eu já falei ali no começo. Vai de Sara até Lloyd e Eunice. Agora eu queria jogar mais uma pergunta aqui para vocês, né? Olhando para essas mulheres que a gente inclusive vai abordar aí na série. Vou até repetir, ó. Sara, Agar, Ruth, Esther, Marta e Maria, né, as irmãs, Maria, mãe de Jesus, Lídia, Lloyd, Eunice, né, mamãe e vovó de Timóteo. Então, olhando para elas, como é que a gente pode fazer uma relação do que elas viveram naquela época, da fé dela, a fé que elas desenvolveram, para o dia de hoje, para a mulher no dia de hoje, já que eu acabei até de falar, né, a gente comentou agora há pouco sobre essa questão da mulher inserida no mercado de trabalho, né, da vida um pouco diferente. Como a gente consegue fazer essa relação? Me conta aí, Ana. Euriano, o que é bom da palavra, da Bíblia, que, como a gente conhece, como a gente lê, é que ela é tão real, ela é tão viva, né? E que ela transporta tudo que essas mulheres viveram e ela nos traz ensinamentos até hoje, né? Hoje nós vivemos no meio dessa pandemia. E eu me lembro de Agar, a história de Agar está lá em Gênesis, né? Agar era a serva de Sara e teve um filho do esposo da Sara, e Sara ficou muito chateada, e uma hora Sara despede essa mulher, eu não quero mais ela na minha casa, e sai Agar levando um filho no colo e chega no deserto, né, sem suprimento algum. Falta água, falta comida, e ali ela simplesmente, ela diz, eu acho que nós vamos morrer, eu vou morrer, não quero ver meu filho morrer. E ali ela recebe o suprimento de Deus, né? O Senhor aparece para ela e é o Senhor que chama Jeová Jireh, o Deus que supre todas as coisas. E nessa pandemia, nos momentos que nós vivemos hoje, talvez até tenha algumas mãezinhas com seus filhos, ou pais com seus filhos, pensando que as coisas não vão melhorar, que nada vai dar certo, que a fome está assolando mesmo muitas famílias. Eu quero dizer que aquele mesmo Jeová Jireh, que sustentou Agar e que deu a comida para o filho e a água para o filho e para ela no meio do deserto, é o mesmo Deus que está hoje nos sustentando no meio dessa pandemia. Amém. Que a gente não desista, não pare de crer, né? O Senhor Jeová Jireh, aquele que tudo vê, ele está vendo tudo que nós estamos passando. Então, quando eu olho para a palavra e trago, não só de Agar, mas de todas essas mulheres, a gente traz para a nossa vida hoje, é atual, é tudo que nós estamos vivendo. Quando a gente olha para a questão de mulheres com relacionamentos abusivos, quando a gente olha para mulheres que os homens estão maltratando, batendo, a gente só olha para a palavra e diz que a gente tem um Deus que tudo vê. Amém. Deus que tudo vê. O Jeová Jireh, que apareceu para Agar naquele deserto, que supriu as necessidades dela, pode suprir as nossas necessidades hoje, seja elas quais forem. É um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo sente. Estava lembrando aqui quando Jesus estava lá no aperto, na multidão, e aí ele sente tocar nas suas vestes, né? Então, ali ele nem viu, mas ele sentiu e ele deu atenção àquela mulher naquele momento, né? Então, quanto Deus, ele não está alheio ao mundo, ele está presente, ele está vendo e ele está com a mão ali, sentindo para poder estender a mão e nos ajudar. Acho que muitas vezes a gente aqui não vê. É o que é mais lindo, né, da gente pensar de Jesus. É o Deus que se fez homem para sentir o que nós sentimos. Exatamente. Então, ele sente, ele se fez carne e osso para ele sentir a minha dor, os meus sentimentos, os meus desejos. Ele sabe exatamente como eu me sinto hoje e como nós mulheres nos sentimos em cada situação da nossa vida.
Isso é tão humano, vamos dizer assim, porque Jesus ele se aproxima tanto de nós nesse momento, né? Porque a gente fica naquela, né? Jesus era 100% homem, mas também Jesus era 100% Deus, então por isso ele conseguia... Não, mas teve momentos ali na vida de Jesus que Jesus chorou, Jesus suou, era gotas de sangue que fala naquele momento ali de angústia. Jesus quis desistir, Pai, se for possível, passa de mim esse caso, mas se não seja feita a tua vontade, quando já dizendo mais ou menos assim, né? Eu tô entendendo, tu vai me ajudar a suportar, é pra tua glória, tem um propósito, né? Isso nos ajuda a olhar para ele e dizer assim, eu vou seguir. E o que foi que ele fez? Aí quando a gente olha, assim, foi orar. Todas as vezes Jesus orou, Jesus foi orar, Jesus se colocou diante do Pai. Aí serve de exemplo pra gente. E aí, Milena, alguma dessas mulheres, ou enfim, ou alguma que você já comentou aí, que trazendo um pouco para a questão dos dias de hoje, fazer essa relação aí? Sim, eu falei no início, né, sobre Maria, irmã de Marta. Muito me identifico, né, com esse exemplo, Maria e Marta, e todo dia eu tenho que pensar, Milena, para onde é que tu vai? Achando que tá fazendo muita coisa, né? Quer ser reconhecida, para quando teu marido chegar em casa e tu fez tudo isso, né? Teus filhos olharem, né? As irmãs, as amigas, sei lá, as pessoas ao redor ser reconhecida, tu faz muita coisa, né? E hoje por estar dentro de casa, aí tu abre a boca e diz... Eu fiz as merendas, fiz o almoço, fiz a janta, lavei os pratos, limpei a casa, fiz a tarefa dos meninos e bote uma lista, né? Então, mulher para fazer coisa, né? Muito bem, tu é uma mulher de Deus realmente valendo, um exemplo para mim, né? Aí vem a voz do Senhor, tá, minha filha? E o principal, né? Que é estar na minha presença, porque, em primeiro lugar, que eu não sabia fazer nada disso, né? Tudo foi ele quem me ensinou, foi ele que me aperfeiçoou, fui criada num lar onde não existia eu ser estimulada para fazer atividades do lar, pelo contrário, né? Minha mãe dizia, vai estudar, né? Não, desde que eu tinha uma Didi na minha vida, que me conhece sabe, né? Mas Deus levou a Didi, né? Para me aperfeiçoar. Então, eu vejo o que é mais importante no meu dia... É quando eu fecho a porta do meu quarto e lá sou eu e o Senhor, né? E ali ele me fortalece, e ali ele me rejuvenesce, né? Ele me revigora as forças. Ele me diz literalmente, porque eu não sou aquela mulher que eu sou toda planejada e eu sei exatamente o que eu vou fazer hoje. Não, é ele que me diz, vai por isso, começa por isso, depois aquilo. Não precisa fazer isso hoje, tem problema não, né? Pausa, não tem problema não. Eu seguro o coração do Dário, né? Para suportar isso aqui que ele queria que você fizesse, mas você não fez, né? Então, assim, me ensinar a dar prioridade o que é prioridade, né? E esse exemplo de Maria eu vejo muito importante, porque quantas mulheres eu escuto, né? Não adianta, as coisas não mudam, parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me ouve. E aí eu pergunto, mas tu tem dedicado tempo com o Senhor? Tem buscado tua intimidade no teu quarto e Ele, né? Então, o quanto isso é importante para a minha vida, né? E vejo que 99% das mulheres que eu encontro, que eu converso, quando eu pergunto sobre e a intimidade, sobre o chá no pé do Senhor, isso aí tá faltando. E como é que ele vai resolver, né? Ele sabe todas as coisas, mas ele precisa, eu aprendi isso, ele precisa de mim ali aos pés dele, me quebrantando, entendendo que nada sou, chorando mesmo, né? Costumo dizer, tu já chorou? E precisa chorar? Precisa, tem que chorar. Tem que chorar, né? Faz parte, né? Do sentimento de incapacidade, de impotência, de desespero por quem quer algo muito precioso do Senhor, né? Grande do Senhor. E aí Lloyd e Eunice também é outro exemplo muito lindo, que inclusive me identifico também, né? Mãe e filhas que juntas, né? Investem ali na família para que aquela família seja uma família que agrade o Senhor, viva nos padrões do Senhor, né? Então, assim, apesar de eu ter vindo de um lar
onde minha mãe, católico, cristão, mas não existia aquele Jesus na prática, né, ali. Minha filha, vamos nos ajoelhar, né, a palavra de Deus diz isso, né. Minha mãe fez muita coisa, eu louvo a Deus pela vida dela, né, não desistiu do casamento, né, e foi uma mãe que cuidou, esteve muito presente ali do meu lado e da minha irmã, né, e hoje, assim, Jesus alcança a minha vida, né, eu acabo pegando esses ensinamentos dela de família, porque foi muito lindo o quanto ela investiu em valores, eu e da minha irmã, né? De casamento, de família, de educação, de postura mesmo, que ela dizia, não, isso não é coisa de Deus, não. Ela dizia, apesar que Jesus não fosse tão, não, mas ela dizia, olha, se vista assim, não, né, se dedique a isso, né, então assim, seja mulher de Deus, ela dizia, mesmo que coitada, devido à história de vida dela, não houve quem investisse na vida dela, né, e hoje eu procuro educar, assim como Lloyd e Eunice, né, meu pai faleceu, ela mora hoje lá em casa, assim, na minha casa e na casa da minha irmã, né? Ela passa uns dias lá em casa, uns dias na casa da minha irmã, nunca deixamos ela morar sozinha, ficou viúva de repente, e a minha mãe, juntamente comigo, porque a minha irmã também hoje vive dentro de casa, né, cuidando da família. Então, quando ela está lá em casa, é nós duas, né, ajudando na criação dos meus filhos. Ela antes tinha, né, uns padrões que não faz isso com a bichinha, não é por aí não, quando ia educar. Mas hoje, né, Jesus entra na nossa casa através de mim, do meu marido, né, e ela hoje, com os padrões de Jesus, ela entende e junto comigo, né, minha mãe me ajuda para que o reino de Deus, a educação dos meus filhos, né? É uma parceria, não é uma concorrência. Uma parceria, né? Não é uma concorrência, né? Então, minhas filhas, eu tenho 2 filhas mulheres e eu tenho certeza, né? E com fé no Senhor, que olhando para o meu modelo, o modelo da minha mãe, elas serão também mulheres de Deus, né? Para a glória dele. E é bom tocar nisso, porque muitas vezes muitos têm aquela ideia de que a responsabilidade do ensino cristão é da igreja. De jeito nenhum. Ou então coloca durante muitos anos, para quem é novo aqui na IBC, né, talvez não saiba, mas a gente teve uma escola cristã, né, como querigma, né, então colocava a responsabilidade, Ana foi professora da escola durante muito tempo, né, colocava a responsabilidade sobre a escola, né, para que viesse a educação, mas isso começa dentro de casa. E eu diria assim, vamos falar não são as Martas e Marias, não, também os Martos e Marios, podemos dizer assim, né, a gente vê muitos, também conversando com muitos homens, né, amigos, rapaz, no inglês tem um termo que chama workaholic, né? Que é alguém que vive muito trabalho, e cadê o tempo para o Senhor, né? Cadê o tempo que você pode se dedicar ao Senhor? E a própria questão da educação dos filhos, não, deixa isso aí com a mãe. Isso é responsabilidade da mãe. Não, é sua enquanto cristão. Sim. Euriano, tem uma coisa também muito linda na vida de Lloyd e de Eunice, que eu pensei, né? Até a gente comentou isso domingo, dessa palavra que a gente chama intergeracionalidade, né? Sim. Era uma mãe e uma avó, quer dizer, duas gerações bem diferentes, né? Vamos pensar hoje, pensa aí, como os meus filhos já são diferentes de mim, mas o que a gente vê de lindo na vida de Timóteo, né, um grande pastor, evangelista, servo do Senhor, que está também na Bíblia, é que elas duas educaram Timóteo não na moda, não nos valores de cada uma, mas elas puderam educá-los no valor da palavra. Então, quando a gente vai para a Bíblia, e quando a gente está falando de tantas mulheres de tempos antigos, vai dizer assim, Sara, de Gênesis, no início, quando Deus criou o mundo, o que é que essa mulher tem para me ensinar hoje? Né? Hoje, olha, minha vida hoje é totalmente diferente. A cultura que a gente vive, e eu posso ser o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser com o meu corpo, as minhas ideias, os meus pensamentos, meus conceitos. Aí, se a gente volta para a palavra, para a vontade, a palavra é a vontade de Deus para a minha vida. Então, não vai depender de moda, não vai depender de conceitos, não vai depender do que as pessoas ditam hoje, mas vai depender do que Deus quer. Então, eu vejo que Lloyd e Eunice puderam criar Timóteo
da melhor forma, a ponto de Paulo elogiar e lembrar delas. Olha, que bom que a sua mãe, a sua avó te criou, porque deu esse homem, esse líder, essa pessoa correta, com caráter, porque elas criaram baseado na palavra. Padrões de Deus, exatamente. Então, essas mulheres que... A Sara está no início do mundo, lá em Gênesis, a história dela. E a história de Agar está lá em Gênesis. A Ana falou de uma mulher, Dorcas, que está no início da igreja. Não tem nada para a minha vida hoje. Aí eu digo, tem. Porque não está dependendo dos meus conceitos, nem do que o mundo, nem do que a moda, nem de que mídia, nada dita. Mas está no que Deus quer para a minha vida. Aí eu posso tirar exemplos delas, para eu poder viver uma vida hoje de acordo com o que Deus quer, de vontade para a minha vida, né? Não de acordo com o que a gente está gerindo nesse mundo que está tão de cabeça para baixo, né? Porque, assim, não é sobre... que mudou muita coisa, mas as falhas de caráter não mudaram, né? As emoções não mudaram, é sobre o interior. Sim. O ser humano continua o mesmo desde ontem até hoje, né? Então, ansiedade, é isso mesmo. Falta de fé, né? Medo. Birra, né? Mulheres que desacreditam, né? Mulheres que partem para cima, né? Mulheres, tá do mesmo jeito. É por isso que o exemplo delas permanece até hoje, né? Porque as nossas emoções como mulheres e as nossas lutas são as mesmas delas do Quando passado. a gente olha para filmes de antigamente e os de hoje, você muda o cenário do filme, mas o personagem, você se identifica com o personagem da mesma forma, seja um filme que tá retratando uma história de 2.000, 3.000 anos antes, seja um filme de agora. A empatia, aquilo que você se identifica com o personagem, é a mesma coisa. Ainda nessa história de Eunice e Lloyd, é tão lindo você ver o quanto elas prepararam Timóteo para Cristo, né? Sim. Como Ana, né, fez com Samuel, prepararam para Cristo. E olha onde é que o resultado disso. Você vê que a última carta que Paulo escreve para quem é? Para Timóteo. É meio que passando o bastão, né? Diz assim, rapaz, agora é contigo. Agora vai, porque o negócio, o cristianismo vai continuar avançando e é contigo. Gente, que papo maravilhoso, muito bom receber vocês aqui, espero receber outras vezes aqui no Mais Bíblia, no programa do Mais Bíblia, aqui no IBC Cash, ou então nos Gerações, assim, foi muito bom, vocês gostaram? Foi demais. Ótimo, só convidar que nós viremos de novo. Convidar que vem de novo, né? Então você que assistiu aí, esse episódio ele tá tanto no YouTube, quanto está também no Spotify, Deezer, é só pegar o link, compartilha aí nas redes sociais, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, enfim, compartilha aí para saber um pouco mais aqui, que foi muito bacana. Eu quero encerrar esse tempo aqui fazendo um verso que eu sempre gosto de fazer algum tipo de verso, né? Então eu tenho um aqui que eu escrevi já faz muito tempo, que é As Mulheres da Bíblia. Tem mulheres lá que a gente nem citou aqui, mas que eu quero poder citar, trabalhar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou pedir aí para o pessoal da técnica, a gente não vai escutar agora, mas o pessoal da técnica vai botar o triângulo, que vai, né, a musicazinha de forró para poder ajudar na hora. Então vai rolar. Vamos lá. 8 de março, o grande dia da mulher. Se bem que um dia é pouco para alguém como ela é ela quem dá a vida feito como Deus quiser. Mas eu não posso resumir a uma simples genitora, pois a mulher é mais que isso. É amor, é protetora, é guerreira, corajosa, uma grande batalhadora. E não sou só eu que digo, na Bíblia está escrito, existem vários exemplos, cada qual mais que bonito. Eu vou falar alguns que sei, atente ao que for dito. Começando na letra A, lembre de Dona Ana, uma mulher de oração, casada com Elcana, que para ter seu Samuel orou várias semanas. Tem também Abigail, mulher capaz e prudente, que para salvar o seu povo de um rei muito valente, pediu perdão e consertou um erro de seu parente. Pulando para a letra D, falo de uma costureira, o nome dela era Dorcas,
uma serva verdadeira, Deus lhe deu de novo a vida e na morte uma rasteira. Na letra E tem o Esther, importante para Israel, pois com sua sabedoria enviada pelo céu, conseguiu livrar o povo de uma morte bem cruel. Tem a mãe de um apóstolo que começa com a letra E. O nome dela é Eunice. Você sabe quem ela é? É a mãe de Timóteo, mulher de grande fé. FGH, cheguei na letra I para falar de Isabel, mulher que fez cumprir um pedido do seu Deus para o nome do seu filho. Era mãe de João Batista, esposa de Zacarias, submissa, humilde, prima de Maria, deu à luz a um profeta conforme a profecia. Dou um salto para o L para falar de uma vendedora. O nome dela era Lídia, uma senhora encantadora. Está escrito lá em Atos que era uma grande adoradora. Ao ouvir falar de Jesus, logo o aceitou, abriu a porta da sua casa e em Listra hospedou os discípulos de Jesus que por ali passou. Tem também a vovó Lode, da filha dela eu já falei, o neto dela é conhecido e aqui já mencionei, é a vovó de Timóteo, cuja fé não esquecerei. Chegou a vez das Marias e na Bíblia tem de Roma, de Betânia a Nazaré, haverá sempre alguma, tem Maria Madalena, mas não me prendo só a uma. Essa uma é a Virgem, Maria, mãe de Jesus, escolhida a dedo por Deus para dar a luz ao homem que por nós morreu naquela cruz. E a mulher do seu Áquila, sabem de quem estou falando? O nome dela é Priscila e a Paulo foi ajudando a falar do evangelho que estava anunciando. Na letra R tem o Ruth, a nora de Noemi, era amiga de sua sogra e cuidavam-se de si, ficou viúva, casou de novo, foi bisavó do rei Davi. Por último vou falar da mulher de Abraão, Sara era estéril, não podia ter filho não, mas Deus ouviu a sua prece e fez valer sua oração. Sara deu à luz a um moço bem bonito, ela já era bem velhinha e na Bíblia está escrito, o Senhor cumpre as promessas que por ele fora dito. Mas se você não é Ana, nem Sara, nem Isabel, você é a virtuosa, a quem tiro o meu chapéu, seu nome não está na Bíblia, mas está escrito lá no céu. Que lindo! Valeu, gente, esse foi o nosso IBCcast de hoje, continua ligado, semana que vem tem mais, até a próxima, tchau! Tchau!